Este vídeo é a segunda parte do ARG VitaCarnes. Se ainda não viu a primeira parte, o card vai estar aí em cima e o link vai estar na descrição. Olá, amante do terror. E a próxima criatura que vamos falar aqui é o Harvester. Harvester é mais uma das criaturas pertencentes à tão abundante espécie VitaCarnes, mas, assim como o mímico, não é nem um pouco aconselhável chegar perto. Os Harvesters não são tão perigosos aos seres humanos como os mímicos, tendo em vista que eles se alimentam de qualquer animal grande que se aproxime. Eles são massas enormes de carne, que vivem geralmente em florestas em áreas remotas no hemisfério norte e são relativamente raros, o que é bom para nós. Os Harvesters são divididos em duas partes: um bulbo de carne de 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro e gavinhas que saem da base, que podem medir até 150 metros, ou seja, elas cobrem uma área muito extensa. Assim como todo e qualquer ser vivo da espécie VitaCarnes, eles surgem dos Crawls, e eles nascem quase da mesma forma que os Trimmings. A diferença é que, em vez de se separarem do Crawl, eles continuam crescendo, e continuam crescendo, crescendo e crescendo até se formarem em uma enorme bola de carne, e usam a energia do Crawl para crescer as gavinhas até onde puderem. Ou seja, eles basicamente são parasitas de parasitas. A única parte que fica à mostra é o bulbo. As gavinhas ficam abaixo do solo, como se fossem raízes. E isso tem um motivo bastante especial. Elas não estão lá à toa, estão escondidas para um propósito predatório. As gavinhas são divididas em duas partes. A primeira parte é uma que fica mais próxima da superfície. Elas são relativamente finas e têm espinhos nas extremidades. Esses espinhos, além de perfurarem, ainda contam com 2 tipos de veneno. O primeiro é uma neurotoxina, que vai atingir o sistema nervoso e deixar o alvo paralisado. O segundo é uma toxina anticoagulante, que vai atingir o sistema sanguíneo, impedindo que o sangue coagule. Os espinhos não servem só para injetar o veneno. Eles são meio que uma armadilha de urso, que quando se prendem numa presa, rasgam a sua carne e vão causar hemorragia. E isso, juntamente com os venenos, impede que o sangue coagule. Então o animal vai perder todo o sangue que tem no corpo, até sucumbir completamente. Quando isso acontece, as segundas gavinhas entram em ação. Elas são parecidas com as organelas dos Crawls. Elas ficam ainda mais profundas na terra, são mais grossas do que as gavinhas espinhosas, e a função delas é sugar o sangue do solo, assim absorvendo todos os nutrientes. E quando o sangue acaba, elas levam o corpo do animal para debaixo da terra, e assim terminam de sugar todo o nutriente da carne da carcaça. E os restos mortais vão virar adubo para as plantas, que consequentemente vão crescer e atrair mais animais. E todos esses nutrientes vão direto para dentro do bulbo, para que ele consiga produzir mais veneno e consiga expandir ainda mais as gavinhas. Os Harvesters não consomem animais de pequeno porte, somente animais grandes. Acredita-se que isso seja por causa que não vale a pena gastar tanta energia para receber tão pouco em troca. Então, animais pequenos podem andar livremente através das áreas que têm os Harvesters. E mais, esses animais pequenos podem acabar atraindo predadores, que sim vão servir de alimentos para o Harvester. Os humanos são sim considerados animais de grande porte, então seríamos facilmente um alvo para eles. Por isso que você nunca deve entrar em uma área que tem um Harvester, porque se você for pego, não tem como te salvar. E mesmo se te tirassem da área do Harvester, o veneno não tem cura. Por isso que existem várias placas que avisam sobre uma área que tem um Harvester, que você deve evitar a todo custo. Mas se por algum motivo você se encontrar em uma área que não foi sinalizada que tem um Harvester, a última coisa que você deve fazer é entrar em pânico. Porque entrando em pânico, você vai tentar correr. Se você tentar correr, você vai morrer. Então apenas fique parado e não faça movimentos bruscos, senão a armadilha vai se ativar. Se tiver alguma coisa pesada, tipo uma mochila, uma garrafa cheia d'água ou até um moletom, o que você vai fazer é jogar esse objeto na sua frente. Como a gavinha não sabe diferenciar o que é carne e o que não é, ela
provavelmente vai pensar que aquele objeto pesado caindo no chão é alguma coisa que dê para aproveitar e vai agarrá-lo. Isso vai distrair as gavinhas por um momento, e então você vai se afastar lentamente. E se quiser ter certeza que saiu da área, jogue outra coisa. Se não acontecer nada, você está seguro. Se acontecer, continue se afastando lentamente. Não fique ansioso, senão vai virar a próxima refeição do Harvester. A próxima criatura se chama Host of Influence, o anfitrião de influência. Muitos, ao ouvir a palavra host, logo já assumem que tem algo a ver com parasitas. Mas não, é host de anfitrião, quem convida pessoas para um determinado lugar. Bom, o anfitrião é uma criatura que tem somente 3 características humanoides: a cabeça, o torso e os braços. A parte de baixo se parece mais com raízes, que servem para prender o anfitrião no chão, em um lugar só, até porque ele não precisa se mover para conseguir se alimentar, ele só precisa que outros animais cheguem perto dele. Ele não tem pele nenhuma. Parece mais que ele é feito de fibras musculares expostas, com algumas placas de carne que servem como uma armadura para algumas partes mais largas, mas que ainda permitem movimento. A boca do anfitrião vai desde a parte mais baixa do rosto até o final do pescoço, ou seja, ela foi feita para devorar coisas grandes, ou então para devorar coisas pequenas em grande quantidade. Mas o que mais intriga nessa criatura e o que faz ela ser extremamente perigosa são as estruturas que ela tem nas costas, que parecem com cabelo ou espinhos. Mas na verdade, essas estruturas servem para liberar esporos, como os fungos. E esses esporos são extremamente perigosos, porque eles infectam praticamente qualquer animal à sua volta. E é por causa desses esporos que se torna difícil fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre ele, porque qualquer tentativa de se aproximar é um perigo iminente. A infecção tem alguns estágios, e os sintomas dela vão subir em exponencial. Quando alguém respira os esporos, eles vão dar um jeito de subir até o cérebro do organismo, assim infectando ele. De início não vai ter diferença nenhuma, nenhum sintoma vai ser percebido. Mas à medida que o tempo vai passando, os sintomas vão aparecendo. Eles incluem inquietação, movimentos lerdos, dormência e falta de coordenação motora. E com o passar do tempo, os sintomas vão ficando cada vez mais sérios, como tontura, enxaqueca, tremedeira e fala prejudicada. Se você ver qualquer pessoa que você conheça apresentando esses sintomas, avise imediatamente a emergência e ao controle de envenenamento. Se passando 6 a 7 horas da infecção, o infectado vai parar tudo o que está fazendo e vai em direção ao anfitrião que o infectou. E uma vez na frente dele, o infectado vai se ajoelhar e expor os seus órgãos internos. Então, o infectado vai ser estraçalhado pelo anfitrião e ter todos os órgãos devorados. E assim, vai deixar a carcaça para trás. Mas, se o infectado for impedido de chegar até o anfitrião ou não conseguir chegar até ele em até 36 horas, todos os sintomas e até a própria infecção vão desaparecer, sem sequelas. Felizmente, os anfitriões são bem raros se comparados com os outros anteriores, já que eles são encontrados somente em certas áreas da América do Norte, e o seu número é bem pequeno. Mas mesmo assim, eles continuam sendo perigosos. Então, é bom evitar a área em que eles estão, porque por mais que eles não vão te perseguir, a nuvem de esporos pode chegar até você com a ajuda do vento. Então, só fique longe. E a próxima criatura são os monólitos. Os monólitos são 7 criaturas titânicas, medindo cerca de 120 metros de altura. As suas pernas ficam atreladas no chão, incapazes de se mover nem ao menos 1 centímetro. Elas estão conectadas ao torso, conectado ao pescoço que está conectado à cabeça, no formato de um triângulo invertido com um buraco no meio. Todo o corpo, tirando a cabeça, é formado por dezenas de milhares de fios de carne, que formam as pernas, o torso, o pescoço e os apêndices no lugar dos braços, tirando a cabeça, que é formada por uma única estrutura de carne endurecida. Os 7 monólitos são chamados assim por causa que eles ficam estáticos em um só lugar e, estranhamente, estão ordenados em círculo, envolto de alguma coisa não revelada.
Os monólitos nunca se mexem, mas houve uma exceção em que eles se moveram em uma circunstância específica e não revelada. A única coisa que sabemos é que foi bem destrutivo e que eles são capazes de soltar um rugido que libera um poderoso pulso eletromagnético, capaz de lançar carros para longe. E que também as autoridades tentaram lançar mísseis nas pernas dos monólitos, o que não adiantou nada, porque a regeneração deles é quase instantânea. Bom, de qualquer maneira, a área em que os monólitos estão foi cercada. Ninguém pode entrar ou sair, até que descubram o que de fato eles são e o que estão fazendo. E a última criatura da espécie Vitacarnis é... A singularidade é um orbe compreendido de um mineral de cor preta com detalhes de cores vibrantes no seu núcleo. A singularidade é estimada de ter 1 metro de diâmetro. O orbe tem várias qualidades que não são muito bem compreendidas. A singularidade é tipicamente encontrada suspensa no ar por uma força desconhecida. Há também uma variedade de leituras que foram documentadas vindos do próprio orbe. Várias coisas como campos magnéticos, assinaturas de energia e outros sinais padronizados soltos pela singularidade. A população dessas criaturas é desconhecida. Quase todas as informações sobre a singularidade é escondida ou confidencial pelas autoridades. Somos somente autorizados a receber somente um documento classificado sobre a singularidade. Continua.